Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a uma série de vídeos aqui no YouTube que se chama Tutorial NephroPapers, ensinando vocês alguns procedimentos específicos da nefrologia que são muito importantes hoje em dia, como por exemplo o uso do ultrassom. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ultrassom na IRA. Para quem que a gente deve fazer, como é que deve ser o passo a passo. A gente vai mostrar inclusive como usar o ultrassom, qual o probe específico para cada situação, alguns termos relacionados ao ultrassom, como por exemplo a gente fazer rotação do ultrassom, fazer uma inclinação do ultrassom. Então vai ser um passo a passo. Então o primeiro passo vai ser mostrar o equipamento em si, como a gente faz a configuração, a posição do paciente e os termos que a gente usa. O segundo passo vai ser a gente criar um step by step do que deve ser feito de ultrassom. Então, o passo a passo, claro que depende um pouco do paciente, mas como pré-renal e cardio-renal são muito mais prevalentes, a gente vai começar fazendo o ultrassom primeiro do pulmão, para ver se cabe ou não volume, depois de veia cava, depois um eco bem direcionado e por último, a gente vai avaliar rim e bexiga, para avaliar outra causa de IRA, que é pós-renal, tá? Então, o nosso passo a passo vai ser isso. E esse é o Johnny, pessoal, R3 da Nefrologia da Unifesp, que nas horas vagas também trabalha de diretor, roteirista e editor de vídeo. Craque o menino, vocês vão ver. Fala amigos do NephroPapers, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre POCUS. Vamos começar esse tutorial mostrando alguns comandos que vão ser úteis para a gente aperfeiçoar o nosso exame. Então, primeiramente, a gente vai ligar. O botão Freeze, ele permite congelar as imagens e vai ser ideal para nós realizarmos as medidas, como por exemplo, do tamanho renal. Nós podemos ajustar também a profundidade e ela vai permitir uma visualização de estruturas mais superficiais, como os vasos, ou mais profundas, como as estruturas intraabdominais, por exemplo. O ganho geral, ele permite, de uma forma bem simples, o controle da intensidade da imagem. Então nós veremos imagens um pouco mais claras ou um pouco mais escuras. Para finalizar, alguns botões que permitem a navegação pelo ultrassom. Então temos o botão do cursor, o Enter e esses botões aqui utilizados para nós mensurarmos as estruturas. Os presets são configurações do ultrassom que vão otimizar a visualização das estruturas pré-determinadas. Então na imagem nós podemos observar aqui o preset abdominal, renal, pleural, entre outros. Esse na imagem é o transdutor abdominal ou curvilíneo. Um detalhe que a gente tem que ter atenção é com o indicador. Usualmente, na tela, nós vemos o lado para o qual o nosso indicador está apontando. Vale a pena mencionar que o ultrassom cardíaco, realizado com o transdutor setorial, o marcador de orientação ele fica localizado no lado superior direito. Então nós temos uma inversão ali, cuidado para não cair nessa pegadinha. Nós trouxemos aqui também, para demonstração, um outro modelo de ultrassom, o ultrassom portátil. Ele é uma excelente ferramenta porque é prática e acessível. Com esses ultrassons, as imagens elas podem ser visualizadas através de um celular, computador ou um tablet, por exemplo. Nesse probe, o indicador é bem discreto, mas repara que ele sempre vai estar lá. Agora que nós já fomos introduzidos ao aparelho, vamos progredir nosso aprendizado conhecendo os principais movimentos realizados com o transdutor e os seus respectivos nomes. Vamos começar com o deslizamento horizontal, e aqui com o indicador apontado para a região cranial e aqui para o plano mediano. Nessa imagem, nós vemos o deslizamento vertical. Seguimos então para o movimento de rotação, que pode ser horária ou anti-horária. O movimento de báscula consiste na inclinação vertical do transdutor, enquanto o rocking, ou balanço, consiste na inclinação horizontal do transdutor. E por último, mas não menos importante, temos o movimento de compressão, que pode ser útil na nossa avaliação de veia cava e bexiga, como nós veremos mais para frente. Então começa no nosso POCUS na IRA pelo pulmão. O pulmão é super importante porque ele vai me ajudar a definir a segurança do meu tratamento com volume, já que pré-renal é muito frequente. Mesmo na ausência de um contexto pré-renal, às vezes a gente faz uma prova terapêutica e saber se o paciente tem mais risco ou menos risco de uma congestão pulmonar é extremamente importante, tá? Então vamos lá, como a gente faz?
Identificamos as 4 principais linhas, então a linha parasternal, linha hemiclavicular, linha axilar anterior, linha axilar média, claro que dos 2 lados. Identificamos as clavículas e as costelas, lembrando que a primeira costela palpável é a segunda. Tem vários protocolos, mas na nefro o mais famoso para pesquisa é o de 28 campos, onde a gente vai avaliar segundo, terceiro e quarto espaço intercostal à esquerda, né? Lembrando que tem um coração, e à direita, segundo, terceiro, quarto e quinto, nas 4 linhas que a gente demonstrou. Na prática do dia a dia, a gente recomenda usar 6 ou 8 campos, lembrando de fazer sempre bilateral, sempre superior e inferior ou posterior no pulmão. A gente então vai identificar os espaços intercostais, lembrando de fazer muitas vezes báscula para identificar melhor as linhas B. Com a imagem clássica, sendo essa que vocês conseguem ver, com uma visualização de uma estrutura hiperecóica já bem superficialmente, que é a pleura, né, bem fina e homogênea, com 2 estruturas que fazem sombra acústica, que são as costelas, e no caso com as linhas B no meio, que são imagens hiperecóicas homogêneas, que apagam as linhas As. As linhas A são linhas paralelas à pleura que estão presentes no pulmão normal, e as linhas B vão do começo da imagem, né, da pleura, até o final da imagem. Tem várias formas de definir hipervolemia, mas a gente define normalmente quando tem mais de uma linha B para cada 2 espaços avaliados, ou mais de 15 em 28, que é o que é mais usado em pesquisa, ou se você tem 3 linhas B ou mais em mais de um campo. Uma outra forma de avaliar a hipervolemia é avaliar a presença de derrame pleural bilateral. Aqui você consegue ver uma imagem clássica, né? Lembrando que o líquido no pulmão ele é anecoico. Então aqui tem uma imagem anecoica próxima do fígado, com, nesse caso, sendo possível inclusive a gente flagrar a famosa imagem chamada de jellyfish, que é uma imagem típica do pulmão flutuando dentro do derrame pleural. Não esperem por isso para chamar de derrame pleural, por favor, mas se presente, fica ainda mais característico, já que às vezes é difícil de diferenciar da ascite. Bom, pessoal, vamos partir agora então para o ecocardiograma. A gente sabe que o eco é um mundo à parte e não é a nossa missão aqui nesse vídeo explicar todos os seus pormenores. O nosso objetivo vai ser uma avaliação mais rápida para a gente entender melhor o status volêmico do nosso paciente, além de buscar por outras pistas diagnósticas. Na IRA, o principal objetivo do POCUS vai ser o de identificar uma possível disfunção cardíaca que pode levar à disfunção renal, seja por mecanismos associados à hipoperfusão renal, ou seja pela congestão venosa mesmo. Aqui nós vamos focar principalmente em identificar sinais de insuficiência cardíaca, seja à direita, seja à esquerda. Nessa parte, a gente também vai falar um pouquinho sobre a avaliação da veia cava inferior, que é importante principalmente na estimativa da volemia do nosso paciente. Como o Gabriel comentou no bloco do ultrassom pulmonar, o POCUS é uma ferramenta que nos ajuda a definir a segurança no nosso tratamento com volume. Então vamos à técnica. Então, idealmente, no ecobeira-leito, a gente vai se posicionar à direita do paciente, que vai estar ali em posição supina ou decúbito lateral esquerdo. Nesse vídeo, a gente utiliza o V-Scan, que é outro tipo de ultrassom portátil, para demonstrar o exame. São 4 janelas que a gente precisa conhecer. E lembrar que, para começar o exame, o transdutor ele vai ser colocado ali no 4º ou no 5º espaço intercostal. E aqui eu quero fazer uma pausa para a gente demonstrar essa ilustração que para mim é fantástica. Nela, a gente pode observar as 4 janelas, que nós vamos abordar um pouco mais na frente do vídeo, além das medidas para avaliação de veia cava, ali no cantinho inferior esquerdo da imagem. Porém, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é essa ilustração central, que ela mostra o movimento que nós vamos realizar com o transdutor ao longo do exame. Perceba que ele vai começar ali apontado para o ombro direito e finaliza apontado para os pés. Então observa aqui comigo esse movimento que está sendo realizado no vídeo. Primeiro, o eixo parasternal longo, que aponta para o ombro direito. Seguido ali do parasternal curto, que aponta para o ombro esquerdo. Depois, a gente procura o ápice cardíaco para encontrar a janela apical 4 câmaras.
E, finalmente, a janela subcostal. Agora que a gente aprendeu a janelar, vamos dar uma olhadinha no que a gente espera encontrar em cada uma dessas janelas. Começando pelo parasternal eixo longo. Aqui, nós conseguimos ter uma perspectiva geral do coração do nosso paciente. Vai ser possível visualizar desde a contratilidade até o tamanho das câmeras, mas sempre com a ideia de a gente procurar pista para auxiliar o nosso diagnóstico de IRA. Eu acho válido aqui nós fazermos uma pequena revisão das estruturas anatômicas que a gente vai ver nesse eixo. Pensa que, nesse caso, nós estamos fazendo um corte sagital do coração. E nesse corte, a gente consegue ver o ventrículo esquerdo mais abaixo e à esquerda do monitor. Acima dele, nós vemos o ventrículo direito. A gente consegue ver também a aorta e a válvula aórtica, além do átrio esquerdo e a válvula mitral. Agora que a gente conhece a anatomia, uma das formas da gente avaliar a função do ventrículo esquerdo é observar o folheto anterior da válvula mitral. No início da diástole, os folhetos da válvula mitral eles se separam bastante. E o folheto anterior ele vai sempre em direção ao septo ventricular. Nós podemos estimar a disfunção do ventrículo esquerdo traçando uma linha imaginária que vai da base ao ápice cardíaco. E ela passa pelo meio do ventrículo esquerdo. Olha aí na imagem, tá vendo? Se o folheto anterior da válvula mitral ele não se estende além dessa linha imaginária que a gente traçou, a gente já pode suspeitar de comprometimento severo da função do ventrículo esquerdo. Seguindo agora para o parasternal eixo curto, e a gente aqui já faz a nossa revisãozinha anatômica. Então pensa assim, se no eixo longo nós fazemos um corte sagital do coração, aqui o corte vai ser um corte axial. Então na imagem a gente vai ver as seguintes estruturas. O ventrículo esquerdo, mais um pouco abaixo da imagem. Ali acima o ventrículo direito. E se você observar bem, nós conseguimos até ver a válvula mitral ali. E como a gente vai avaliar o ventrículo esquerdo aqui? Bom, nós podemos checar a contratilidade ventricular. Na sístole, as paredes do endocárdio elas vão se mover uma em direção à outra. Isso vai reduzir a área da cavidade ventricular. Porém, na disfunção ventricular, esse movimento está prejudicado, como a gente vê na imagem, olha que legal. Repare como a área da cavidade reduz muito pouquinho, mesmo na sístole. Essa janela é boa também porque ela nos ajuda a identificar os estados de hipovolemia. Usualmente, nas situações de hipovolemia, nós encontramos um coração que vai estar hiperdinâmico, a não ser que o paciente já tenha alguma insuficiência cardíaca, enfim. Aqui, o espessamento da parede e a contração cardíaca praticamente vão obliterar a cavidade ventricular esquerda e os músculos papilares vão parecer que eles estão se beijando. A isso a gente dá o nome de kissing wall sign ou sinal do beijo, enfim, chame como quiser, mas a imagem é essa que a gente vê na tela. Ah, e ainda não acabou. Aqui nessa janela a gente consegue visualizar também o sinal de sobrecarga de ventrículo direito. Então repara que o ventrículo esquerdo, ele usualmente possui um formato circular, que os americanos chamam de formato de donut. Porém, quando a pressão diastólica do ventrículo direito excede a pressão do ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo acaba adquirindo uma forma de D. Isso pode acontecer principalmente nos casos de insuficiência ventricular direita aguda, como na embolia pulmonar ou em pacientes que já possuem uma hipertensão pulmonar crônica. Agora, no apical 4 câmaras, a gente também consegue ter uma visão geral do coração. E acompanha comigo aqui a anatomia. Nós vemos o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o átrio direito. E a gente consegue ver também com facilidade as válvulas mitral e a tricúspide. Essa janela permite que a gente avalie muitas coisas. Então, contratilidade cardíaca, dimensão das suas câmaras, permite que a gente estime o débito cardíaco com algumas fórmulas diferentes, permite que a gente identifique a presença de derrame pericárdico, presença de trombos, avalie a função valvar, entre outros. É uma janela tão importante que eu acho que merece um vídeo somente para ela. E aqui foge um pouco do nosso escopo, que é basicamente avaliar possíveis causas de injúria renal aguda. Vamos partir agora para a janela subcostal ou subxifoide. Aqui, o probe ele tem que ser posicionado logo abaixo ali do apêndice xifoide e deve ser apontado para a esquerda. Nessa janela, nós conseguimos visualizar com certa facilidade a presença de derrame pericárdico, que é uma condição que pode levar ali ao tamponamento cardíaco e, consequentemente, a evolução para um choque obstrutivo.
que pode justificar uma IRA. Partindo para a avaliação da veia cava inferior, ainda na região subcostal, nós vamos procurar ali o átrio direito e onde a veia cava inferior desemboca nele também. Depois, a gente rotaciona o probe 90 graus em sentido horário para que o seu indicador fique apontado ali para os pés do paciente. Beleza, nós achamos a veia cava inferior aqui no seu eixo longitudinal. Agora a gente vai avaliar a sua colapsibilidade. Para isso, vai ser necessário medir o diâmetro da veia cava inferior, que é feito conforme a gente vê aqui no vídeo. A avaliação da colapsibilidade da veia cava inferior, ela vai mudar se o paciente estiver em respiração espontânea e se estiver em ventilação mecânica. No caso dos pacientes respirando de forma espontânea, nós pedimos para que eles inspirem profundamente e depois expirem. O menor diâmetro vai ser visualizado na inspiração e o maior na expiração. Por outro lado, se esse paciente já estiver em ventilação mecânica, vale o contrário. O maior diâmetro na inspiração e o menor na expiração. Um colabamento da veia cava inferior maior que 50% é sugestivo de uma menor pressão venosa central. Essa tabelinha que está na tela mostra a relação entre colapsibilidade, diâmetro da veia cava inferior e pressão venosa central. Nos pacientes com uma colapsibilidade mais baixa, somados aí a uma veia cava túrgida, nós estimamos que nesses casos a pressão venosa central se encontre elevada e talvez nesses casos infundir volume não seja a melhor conduta nesse momento. O contrário também vai ser válido. Paciente com alta colapsibilidade e uma veia cava colabada provavelmente vai se beneficiar de uma prova volêmica. Os rins não costumam ser órgãos difíceis de serem encontrados. Normalmente eles são bem laterais, então a gente vai entre a linha axilar média e a linha axilar posterior. E eles costumam ficar próximo das últimas costelas. Do lado esquerdo, entre a oitava e a décima, do lado direito, entre a décima e a 11ª. Por conta do fígado, ele acaba sendo empurrado um pouquinho mais para baixo. Lembrar que a gente normalmente começa com o ultrassom, com o eixo longo dele perpendicular ao corpo. Lembrando que a gente está usando o probe curvilíneo com o indicador em direção cranial para ficar anatomicamente correto. Também outra dica é fazer rotação para, normalmente horário ou anti-horário, dependendo do lado, mas para a gente encaixar melhor na costela. Além disso, fazer o deslizamento para encontrar o maior eixo do rim, já que a gente também quer avaliar o tamanho renal. E o movimento de báscula também pode ser importante para a gente conseguir localizar o rim, tá? Como vocês podem ver na imagem. Ao identificar o rim, a gente vai então fazer o deslizamento para tentar achar o maior eixo, lembrar de tentar colocar ele no centro da imagem para ficar com melhor qualidade. E a gente vai tentar avaliar se existe diferença entre o parênquima renal e o seio renal, sendo o seio onde fica a pelve renal e onde fica os vasos, né? Como vocês podem ver na imagem, o seio renal ele é mais hiperecogênico, mais branco, enquanto o parênquima renal ele é mais preto. O córtex e a medula em adulto não é fácil, muitas vezes é impossível de se distinguir. Então a gente não fica procurando diferença entre o córtex e a medula, e sim entre o seio renal e o parênquima. A gente também avalia se existe alguma dilatação no contexto de IRA. Então o paciente que tem um seio renal anecoico ou hipoecoico, como vocês podem ver na imagem, é porque tem líquido ali, é porque a via urinária está dilatada. Lembrar de avaliar sempre bilateralmente, porque às vezes o paciente tem um rim único funcional e a obstrução pode ser unilateral e mesmo assim o paciente está com IRA por conta disso, tá? Então sempre observar bilateral. Também para avaliar se o paciente é rim único, seria um paciente que teria mais chance de ser crônico, avaliar se existe diferença de tamanho entre os rins, tá? E quando você tiver mais mão, dá até para fazer a avaliação do diâmetro do rim, do maior diâmetro, que faria com que a gente, se encontrasse um rim menor do que 10 centímetros, especialmente em pacientes com menos de 60 anos, já conseguiria ter um forte indício de que, na verdade, aquele aumento de creatinina, por exemplo, é por conta de um paciente com DRC, já estágio 4 ou 5. Pesquisa de trombose de veia renal, artéria renal, ou mesmo índice de resistividade, são tecnicamente mais difíceis e raramente vão ajudar no contexto de um paciente com IRA. A avaliação da bexiga não costuma ser difícil também, e no contexto da IRA ela é muito importante para a gente descartar um bexigoma, uma causa de obstrução baixa de vias urinárias, como causa da IRA. A gente sabe que a bexiga é um órgão que costuma se localizar atrás da pelve, né, da sínfise púbica, habitualmente iniciando no sentido longitudinal, o ultrassom,
mas também podendo ser feito no sentido transversal e sendo necessário muitas vezes fazer o rocking ou comprimir a pele para poder ser possível visualizar melhor a bexiga. Lembrando sempre de deixar o lado indicador à direita para manter o sentido de visualização do ultrassom igual ao sentido anatômico, tá? Para fazer a medida do diâmetro da bexiga e, consequentemente, do volume da bexiga, a gente usa tanto o ultrassom no sentido longitudinal quanto transversal. E o cálculo é esse que vocês podem ver na foto. É útil, às vezes, para a gente estimar quanto que tem de volume na bexiga. A altura da bexiga a gente mede na longitudinal, né? O ultrassom estando no seu maior eixo. Lembrando que a gente considera a altura no sentido anatômico, né? Vindo do umbigo para a região da pelve, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, por isso que a altura é vista no longitudinal, enquanto no transversal a gente vê a profundidade e o diâmetro transversal da bexiga, né? Habitualmente, quando tem mais de 700 a 1 litro de diurese, a gente considera como forte a possibilidade de uma causa pós-renal, sendo indicado uma passagem de sonda de alívio ou de demora para descartar esse mecanismo de IRA. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro vídeo do formato tutorial NephroPapers. A ideia é a gente fazer vídeos em relação a outros procedimentos, como biópsia renal, acesso, como avaliação de pacientes com várias síndromes comuns na nefrologia. E acompanhe a gente no podcast, no Instagram, na nossa página, nefropapers.com.br, que temos muitas novidades vindo por aí, tá certo? Até mais e nos vemos por aí.